Oi, pessoal, vamos começar com uma provocação. E se aquela ideia que a gente tem de que toda lei vem do Estado não for bem assim? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no pluralismo jurídico, que é uma teoria que bota essa ideia em xeque. E para guiar a gente nessa conversa, vamos ao pensamento do professor Antônio Carlos Volckmer. A ideia aqui é entender por que essa visão de uma lei única pode ser considerada um mito. Olha só essa frase, que é o ponto de partida do nosso papo. O monismo jurídico é um mito. Forte, né? Essa afirmação do próprio Volckmer já chega com os dois pés na porta. Ela mexe com a base do que muita gente aprende sobre direito. A ideia de que a lei é só aquilo que vem do Estado. O que ele está dizendo é que, na verdade, a realidade jurídica é bem mais complexa e cheia de outras fontes. Então, para a gente organizar as ideias e facilitar na hora de estudar, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de mito do monismo. Depois, a gente contrasta com a realidade do pluralismo. Aí, a gente entra no dilema que essa briga gera, ordem contra a realidade. E para fechar, vamos direto na proposta do Volckmer e nos fundamentos que ele traz para um novo tipo de lei. Bem direto ao ponto. Beleza, vamos começar pelo começo, então. O mito do monismo. Essa ideia que parece tão óbvia pra gente de que só o Estado tem o poder de criar lei. Mas de onde ela veio? Como é que ela ficou tão forte? É isso que a gente vai ver agora. Ok, essa definição é super importante. É daquelas para anotar para o estudo. Monismo jurídico. O que é isso? Basicamente, é a teoria que diz que o Estado, e só o Estado, é a fonte legítima do direito. Pensa assim, o Estado tem o monopólio, a exclusividade, para criar e aplicar as leis. Qualquer outra regra que exista na sociedade, sei lá, uma regra de um grupo, uma tradição, segundo o monismo, isso pode ser costume, pode ser regra social, mas não é direito com D maiúsculo. E o mais interessante é que se a gente olha para a história, essa ideia do monismo é bem recente, sabia? Durante séculos, o normal era o pluralismo. Tinha o direito dos feudos, o direito da igreja, várias ordens jurídicas convivendo no mesmo espaço. Aí, ali pelo século XVI, XVIII, o jogo começa a virar. O monismo não surge do nada, ele nasce como um projeto político mesmo. Uma ferramenta para quê? Para centralizar o poder nas mãos do Estado, para legitimar a colonização, e lá no século XX a coisa se consolida, com aquela tentativa de fazer o direito parecer uma ciência exata, objetiva, sabe? Ok, já entendemos a teoria do monismo. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado, a realidade do pluralismo. A ideia aqui é reconhecer que, na prática, na vida como ela é, existem vários sistemas de regras funcionando ao mesmo tempo, muitas vezes totalmente à parte do direito oficial do Estado. Isso não é viagem, não é só teoria. É só olhar para o nosso dia a dia aqui no Brasil. Pensa, por exemplo, nas leis internas que os povos indígenas têm, que regulam a vida deles há séculos. Ou nas normas de autogoverno dentro dos quilombos e nas periferias das grandes cidades. Existem várias regras informais que organizam a vida da comunidade. Até mesmo no mundo dos negócios, a arbitragem entre empresas é, na prática, um sistema jurídico privado. Tudo isso está acontecendo agora, ao mesmo tempo que a lei do Estado. E aqui tem um exemplo que deixa essa distância entre a lei do Estado e a vida real escancarada, a questão da moradia. O nosso Código Civil, a lei oficial, é todo construído em cima da ideia de propriedade, de ter o documento, o registro, mas qual a realidade de milhões de pessoas no Brasil? É a posse. Gente que mora num lugar há anos, construiu a vida ali, mas não tem o papel. Isso mostra o limite da lei estatal, né? O direito de verdade acontece onde a vida acontece, com ou sem o carimbo do cartório. Bom, e aí que a gente chega no coração do debate, o grande dilema, ordem contra a realidade. De um lado, você tem a promessa do monismo, que é de ter uma ordem única, previsível, segura. E do outro, o pluralismo, que olha para a realidade e diz, olha, o mundo não é tão simples assim. É a grande tensão entre as duas teorias. E aí vem a pergunta de $1 milhão, a principal crítica que se faz ao pluralismo. Tá, mas se não for o Estado mandando em tudo, isso aí não vira uma bagunça, um caos total? Essa é a grande preocupação, né? A ideia de que sem um poder central forte, a sociedade desanda. Mas a gente pode devolver a pergunta. Será que o monismo hoje realmente garante essa ordem toda? E será que reconhecer outras formas de direito significa automaticamente o caos? Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. A promessa do monismo é essa: uma nação unificada, uma ordem que vale para todo mundo, segurança jurídica. Parece ótimo no papel. Só que aí vem a crítica pluralista e diz, calma lá. Primeiro, essa suposta ordem ignora como a sociedade funciona de verdade. Segundo,
A própria legitimidade do Estado está em crise, muita gente não se sente representada. E terceiro, essa visão única acaba excluindo um monte de outras formas de direito que são super válidas na prática. Então, se não é nem o humanismo idealizado, nem o caos, qual é a saída? É aqui que entra a proposta do Volckmer. Ele apresenta uma alternativa que não é bagunça, é algo pensado, estruturado e com base ética. E a proposta dele tem nome e sobrenome: Pluralismo Jurídico Comunitário Participativo. O nome parece complicado, mas é só prestar atenção nas palavras. Comunitário, por quê? Porque é um direito que nasce das necessidades reais das comunidades. E participativo, porque ele é construído de forma democrática com o envolvimento das pessoas. Ou seja, não é só sair reconhecendo qualquer regra que aparece, é sobre construir um direito diferente. E esse ponto aqui é fundamental, talvez o mais importante para entender a proposta dele. Não é um vale-tudo. Não é dizer que qualquer regra é direito. A proposta do Volckmer tem filtros, tem critérios éticos e democráticos. Por exemplo, ele nunca diria para validar a lei de uma facção criminosa. A ideia é o contrário, é reconhecer e incentivar as fontes de direito que vêm de baixo para cima, que nascem das necessidades sociais e que ajudam a construir uma sociedade mais justa e democrática. Agora a gente chega na parte mais estruturada da teoria, aquela parte que é, como diz o título, ponto-chave para qualquer prova sobre o assunto, os fundamentos de uma nova lei. Quais são os pilares que sustentam essa ideia? O Volckmer divide em dois tipos bem claros, os fundamentos materiais e os formais. Vamos olhar essa estrutura com calma. Primeiro, os fundamentos materiais. Eles dizem respeito ao o que desse novo direito. A lei tem que servir para quê? Para atender necessidades humanas fundamentais. Ponto. E para isso, ela tem que reconhecer que existem novos criadores de direito por aí, como os movimentos sociais, por exemplo. Agora, os fundamentos formais. Eles cuidam do como a lei é feita e como tem que ser. Tem que ter participação democrática, ou seja, todo mundo tem que ter voz, tem que se basear no respeito ao outro, à diferença. E olha que importante isso. A lei precisa ser pedagógica, fácil de entender por qualquer pessoa, e não só por quem é especialista em direito. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Se a lei que vem só do Estado é um mito, então qual é a lei que realmente governa a nossa vida? Veja bem, a ideia do pluralismo não é acabar com o direito do Estado, mas sim colocar as coisas em perspectiva. Entender que ele é só uma das fontes de regras que organizam a nossa sociedade. A grande questão que o Volckmer nos deixa, e que vale para todo mundo que estuda direito, é: como é que a gente faz para construir um sistema de leis mais justo, que de fato consiga abraçar a complexidade e a enorme diversidade do mundo real em que a gente vive?